Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nossos estudos do PET 2, né? Semana 2. E essa semana nós vamos falar das revoltas e rebeliões escravas, né? Semana passada nós falamos da cultura da cana-de-açúcar, né? Onde foi usado pela primeira vez a mão de obra escrava, né? Dos africanos. E essa semana nós vamos estudar que esses africanos não aceitaram essa escravidão passivamente. A todo momento eles lutaram e, e tentaram conquistar um pouco menos de sofrimento na vida deles, tá? Primeiramente, nós vamos falar dos conceitos que estão lá no PET, que é os conceitos de sedição, que é um ato de rebelião, indisciplina e insubordinação contra a segurança pública do Estado, e motins, que é a insurreição organizada ou não contra qualquer autoridade civil ou militar instituída, caracterizada por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem e geralmente acompanhada de levante de armas e de grande tumulto. Por que foi colocado esses dois conceitos no PET? Porque a gente vai falar especificamente de revolta escrava. Porém, no período colonial brasileiro, durante todo o período colonial, existiram vários tipos de revoltas e movimentos contrários a Portugal, não só pelos negros, mas as pessoas que viviam no Brasil se revoltavam em vários momentos por vários motivos, né? Então nós vamos ver lá no nosso texto do PET, fala de algumas outras revoltas, que não as escravas, tá? Porém, o nosso foco essa semana é para falar sobre as revoltas escravas, tá? O nome do texto lá no PET é Motins, Sedições e Resistência Escrava. Então, lá no texto aborda três tipos de revoltas. Nós vamos falar dos movimentos de contestação. O que é isso? É um movimento de insatisfação das pessoas que viviam aqui na colônia, pois nós éramos colônia de Portugal, né? E Portugal que ditava todas as regras e que lucrava com todo o comércio e dava algumas autonomias, doava a terra para as pessoas trabalharem aqui no Brasil. Então, esses movimentos de contestação eram das pessoas que viviam aqui. Eles não queriam se separar de Portugal, mas eles contestavam por algum motivo, alguma perda de direitos, né? Alguma coisa que prejudicou eles, eles contestavam. Existia também os movimentos de oposição. Que era isso? Eram movimentos que, esses sim, queriam se separar de Portugal. Né? Eles acreditavam que o Brasil, que a colônia, tinha condição de caminhar com as próprias pernas, né? Não ser explorado por Portugal. Então, em vários momentos da nossa história, aconteceram esses movimentos de oposição, que foram sempre massacrados, foram sempre recebidos com violência. Tá? Em terceiro tipo de revoltas, era a revolta escravas, propriamente dita, que é da nossa semana, né? As revoltas escravas também aconteceram em vários momentos. Na verdade, durante todo o período de escravidão no Brasil, que nós vimos que chegou a quase 400 anos, né, de escravidão, os escravos sempre se revoltavam, sempre. Sempre resistiram, criaram um mecanismo para sobreviver à escravidão. Tá? Essa resistência à escravidão não visava exclusivamente acabar com a escravidão. Essas revoltas dos escravos buscavam, muitas vezes, corrigir excesso de tirania dos senhores ou punir feitores cruéis. Então, eles, quando praticavam algum ato de revolta, eles praticavam não era pensando, nem sempre pensando em acabar com a escravidão no Brasil, que eles já entendiam que o negócio era institucional já, né? Mas eles lutavam, eles protestavam
para terem melhores tratamentos, terem direitos, como pessoas, como brasileiros, muitas vezes, né? E para fugir daquela crueldade que eles estavam submetidos, tá? Então, eles resistiram de várias maneiras. As diferentes formas de resistência, a gente poderia citar aqui muitas outras, porque na verdade, durante todo esse tempo de escravidão, eles resistiram cada um à sua maneira, cada um dentro da sua possibilidade, tá? Então nós separamos aqui algumas formas. Por exemplo, as fugas coletivas ou individuais. Então eles sempre fugiram, tentaram fugir, né? Às vezes eram recapturados, né? Desculpe, e eles eram cruelmente punidos, eles recebiam uma punição muito cruel, né, por essas fugas, mas muitas vezes eles conseguiam fugir e não voltavam, tá? As revoltas contra os feitores e os seus senhores, que poderiam não ter o assassinato desses, porque esses feitores que eram quem lidava direto com os escravos. Então eles muitas vezes castigavam muito cruelmente os escravos. E algumas vezes os escravos não suportavam. Eles reagiam e às vezes até matavam esses feitores, né? Muitas vezes também eles recusavam a trabalhar. Eles faziam tipo uma greve. Não pegavam enxada, não faziam nada para trabalhar. E isso causava grande prejuízo para os seus feitores, né? Para os seus senhores. Tá? Outras vezes eles executavam o trabalho de maneira inadequada. O que é isso? Nada mais do que uma sabotagem. Eles quebravam os equipamentos, quebravam as ferramentas de trabalho, né? Eles faziam tudo errado para quê? Para que não tivesse como trabalhar e com isso causasse prejuízo também aos senhores, né? Uma outra forma era a criação de quilombos. Aqueles que conseguiam fugir, como nós falamos anteriormente, muitos deles fundavam coletividade, fundavam lugarejos, se escondiam no meio da mata e criavam uma comunidade, onde vários escravos fugidos se encontravam lá e poderiam viver mais coletivamente, mais solidariamente, né? Se ajudando, plantando e comercializando, né? os seus produtos. Então eles conseguiam viver em quilombos, em comunidades. Porém, várias vezes eram destruídas essas comunidades. Alguns quilombos duraram mais, outros menos, né? E uma outra forma que nós colocamos aqui de resistência era o suicídio. Isso mesmo, eles muitas vezes se suicidavam para poder fugir daquele sofrimento, daqueles castigos, né? E muitos deles também acreditavam que ao morrerem, eles retornariam à terra natal, que é a África, né? Então, isso era o último ato de resistência, né? Mas eles resistiram de muitas outras maneiras, tá? Quilombo dos Palmares. Esse foi considerado o quilombo mais importante da nossa história. Recebeu esse nome porque ocupava uma extensa região de palmeiras. Tá? Esse quilombo situava-se no atual estado de Alagoas, que na época pertencia à capitania de Pernambuco, tá? Mas hoje é o estado de Alagoas. Em Palmares, os quilombolas criavam gado, cultivavam milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca, além de realizar um razoável comércio com os povos próximos. Esse quilombo se desenvolveu muito, eles tinham um comércio até intenso com as comunidades próximas, né? Eles precisavam vender os seus produtos, precisavam trocar por outros produtos, né? E eles tinham uma posição muito firmes, né? Tanto é que durou muito tempo esse quilombo, tá? Apesar de várias expedições militares organizadas para destruí-los, o quilombo resistiu por 65 anos, de 1629 a 1694. Estão vendo? 65 anos de resistência. Tá? O Zumbi foi o último líder, o último cara que liderou os quilombolas para defender seu modo de vida. Tá? Teve um outro líder antes, né, que era o tio do Zumbi,
mas ele começou a fazer acordo com o governador na época e os negros não aceitaram e acabaram matando ele e o Zumbi assumiu o poder. Então o Zumbi liderou eles contra várias expedições. O governo tentou várias vezes acabar com esse quilombo e eles sempre resistiram, né? Até que teve uma expedição lá de 6.000 homens e o governo contratou bandeirantes experientes, né, de caçadores de índio para poder ajudar nessa expedição e essa expedição acabou, massacrou com o quilombo, né? E Zumbi conseguiu fugir dessa última expedição, né? Porém, em 1695, um ano depois, Zumbi foi preso e morto. Sua cabeça foi cortada e exposta em praça pública lá no Recife. Tá? Então foi uma forma do governo assustar os negros para que os negros não fizessem mais esse tipo de rebelião, né? Mas mesmo assim os negros resistiram. Consciência negra, vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? A memória de Zumbi permaneceu viva como símbolo da resistência negra, a violência da escravidão. Então o Zumbi virou um herói nacional, como muitos outros negros. Nós temos vários heróis nacionais negros que estão esquecidos pela história, né? O dia da sua morte, dia 20 de novembro, é lembrado atualmente como o Dia da Consciência Negra. Em alguns estados do Brasil, esse dia, 20 de novembro, é feriado, né? Do passado ao presente, a luta contínua dos movimentos negros tem propiciado algumas conquistas sociais. Então, o que acontece? Depois que o governo aboliu a escravidão, o negro foi jogado de lado sem nenhum direitos, não ganhou terra, não ganhou condições de vida. E desde então, o negro vem lutando para conseguir mais direitos, mais conquistas sociais, né? E hoje em dia a gente vê que as coisas estão galgando um pouquinho devagar, mas estão indo. E a gente precisa. Consciência negra não é só negro que tem que ter. Consciência negra todos nós temos que ter, né? Pois a maioria da população brasileira é negra, tá? E nós temos que ter essa consciência. Bom, pessoal, esse foi o nosso assunto, um pequeno resumo sobre o nosso assunto dessa semana no PET. Eu espero que vocês leiam os textos, né? E assistam os filmes que o PET está sugerindo, tá bom? E a qualquer momento que vocês precisarem, aqui estão meus contatos, tá? E tem os nossos horários de aula, vamos participar, vamos aproveitar a oportunidade, tá? Então, tudo de bom para vocês e bons estudos.